Pai Celestial, nós mais uma vez te agradecemos pela tarde de sábado que estamos passando aqui no lar do Edu e da Lane. Que o Senhor sempre os abençoe e circunde esse recinto com os teus anjos. Que o Senhor acampe aqui conosco nessa hora, ao mais uma vez abrirmos a tua palavra, a fim de que a luz do sol, que a tua palavra possa brilhar 7 vezes mais ao nosso entendimento, e a luz da lua, que é o Espírito de profecia, também brilhe como a luz do sol, como o livro de Isaías nos diz. Pedimos que ao entrarmos na nossa mensagem final do dia, o Senhor venha remover a mão das charts, a fim de que nós possamos compreender a mensagem presente para os nossos dias, e assim desenvolvermos a experiência que precisamos para fechar o nosso tempo probatório aqui nesse planeta. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é verdade, e abra os nossos olhos mais uma vez. Revista-nos com a justiça e com as vestes de Cristo, a fim de que possamos ser sacerdócio real diante de Ti, e que o Senhor possa aceitar-nos como oferta viva nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu hoje de manhã, meditando naquilo que eu iria falar hoje, eu separei aqui mais ou menos 30 histórias. 30 histórias. Existem muito mais, eu acredito. Mas eu separei 30 histórias na Bíblia que ilustram, de certa forma, os 2520 anos. Nós não vamos ter tempo de olhar as 30 histórias. Mas eu queria analisar algumas dessas histórias. Eu queria encorajar vocês a olharem também nas suas Bíblias e descobrirem mais histórias e mais aplicações que ilustram essa profecia dos 7 tempos de Levíticos 26, no livro de Daniel. Nós já vimos algumas histórias, como a história de Belsazar, a história de Nabucodonosor. Mas eu queria nessa tarde convidar vocês a abrirem comigo suas Bíblias no livro de Atos. Atos no capítulo 10. Porque existem duas coisas nas Escrituras que todos os profetas falaram. Vocês sabiam disso? Existem duas coisas que todos os profetas deram testemunho. Que duas coisas são essas? Que todos os profetas, de Gênesis, de Moisés, até João, e inclusive a senhora White, duas coisas que todos eles deram testemunho. Nenhum deles. Outro dia eu mencionava, acho que foi aqui nesse grupo, que algumas semanas atrás, nas nossas meditações em casa, eu e a Betina, nós olhamos os profetas menores, de Daniel até Malaquias, e pelo menos uma passagem de cada profeta se referindo aos 2020 anos. Mas a Bíblia diz que todos dão testemunho de pelo menos duas coisas. Uma delas vamos ver que é aos 2520 anos. A outra, qual é a outra coisa que todos os profetas dão testemunho? Livro de Atos, capítulo 10, verso 38. Veja só. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Com quem? Com Jesus de Nazaré. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho alguns dos profetas. É isso que a Bíblia diz? Todos os profetas. Quando a Bíblia diz todos os profetas, isso inclui Jonas? Ou não? Sim. Isso inclui
Malaquias, Isaías, Moisés, todos os profetas deram testemunho sobre Cristo. Agora, se o livro de Atos nos fala isso é um desafio para nós, tentar encontrar a história da cruz no livro de Êxodo, a história da cruz no livro de Levíticos, no livro de Números. Algumas pessoas olham para esses livros da lei e dizem: eu não gosto de ler essa parte da Bíblia porque é um monte de número e é um monte de regras e mandamentos e leis e normas. Onde está a beleza do Evangelho? Mas a Bíblia diz que todos os profetas deram testemunho da cruz, de Cristo. Então, todos os profetas dão testemunho e a Bíblia diz no verso 43 ainda: os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo nome de Cristo. Então, todos os profetas dão testemunho sobre a história do Calvário, a história do Messias. Vejam comigo no livro de 2 Reis. Qual é a segunda coisa que todos os profetas dão testemunho? 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis 17. Nós vamos começar a ler no verso 13. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, mais uma vez, e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram seus estatutos e a sua aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, dos quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. Eu vejo aqui a descrição da nossa situação. Pergunto: será que nós, como aqueles que professam crer no advento de Cristo, aqueles que professam se preparar para a segunda vinda de Cristo, será que nós não estamos nos deixando levar pela vaidade? Porque a Bíblia diz aqui que os israelitas se deixaram levar pela vaidade. Será que nós não estamos seguindo as nações ao nosso redor? Quando nós falamos em alimentação, que tipo de alimentação nós estamos ingerindo e servindo nas nossas mesas? Ontem mesmo nós fazíamos um pôr do sol na casa de um lar adventista, com irmãos adventistas, buscando nos alimentar espiritualmente, e a mesa estava servida com os manjares de Nabucodonosor. Isso é uma advertência para nós. Você tinha ali Coca-Cola, você tinha alimentos que Deus condena e que nós não deveríamos nem tocar, estavam lá na mesa. Estão nas nossas mesas, eu diria. Eu não vou me colocar, não quero que ninguém se coloque nessa posição, mas eu quero que nós pensemos que nós não podemos partilhar das coisas das nações. Quando nós falamos de moda, da vaidade, nós falamos de alimentação, quando nós falamos de música, quando nós falamos de entretenimento, nós não temos que partilhar das coisas que os gentios partilham. Nós não temos que imitar as nações que nos circundam. Mas essa é a nossa situação, infelizmente. Verso 18. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel. Por que o Senhor se indignou contra Israel? Porque no verso 15, a Bíblia diz que nós estamos imitando as nações, imitando os gentios. O nosso estilo de vida estava mais parecido com o estilo de vida babilônico do que com o estilo de vida israelita. Os nossos filhos estavam se comportando como filhos babilônicos, ao invés de se comportar como filhos cristãos, adventistas do sétimo dia. Então, foi por isso que Deus se indignou contra Israel. E a Bíblia diz: e os tirou de diante da sua face,
nada mais ficou senão somente a tribo de Judá. Então aqui nós temos a primeira maldição ocorrendo com Israel. A linha de Israel, em 723, a maldição cai sobre Israel. E aí não sobra senão a tribo de Judá. Mas nós sabemos que 46 anos depois, a Bíblia diz, até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. E nós sabemos que Judá fez pior do que Israel. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Verso 23. Até que o Senhor tirou Israel diante da sua presença, como falara pelo ministério de alguns dos profetas. Pelo ministério de Moisés, em Levíticos 26. Não, pelo ministério de todos. Todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria até o dia. Então, a Bíblia nos deixou claro aqui que não somente os profetas deram testemunho de Cristo, mas todos os profetas também dão testemunho da maldição que cairia sobre Israel se eles fossem desobedientes. Eu encorajo vocês comigo nessa tarde a olhar algumas histórias na Bíblia que ilustram essa maldição, esses 7 tempos que o povo seria espalhado por causa das transgressões, por causa da iniquidade que habitava no meio de Israel, a fim de que nós possamos ver a importância dessa mensagem nos nossos dias e também vermos que essa não é uma mensagem isolada na Bíblia. Eu me lembro uma vez nós estudando esse assunto no Brasil, alguém me perguntou, mas onde nós encontramos essa profecia? Só em Levíticos 26? E naquela época eu estava começando a aprender sobre os 7 tempos e eu tive uma resposta muito infeliz. Eu disse, nós encontramos em Levíticos 26 os 7 tempos. E eu me lembro a reação desse jovem. Ele simplesmente virou o rosto, voltou para o mundo dele, voltou para um universo paralelo que ele estava, porque ele não estava prestando atenção no nosso estudo. Então, quando alguém nos questiona, mas vocês estão tirando isso de Levíticos 26? A Bíblia diz todos os profetas. É uma mensagem estabelecida e extremamente importante. Veja comigo o livro de Gênesis. Vamos começar no livro de Gênesis, capítulo 8. Talvez algumas dessas histórias são extremamente conhecidas para nós. Mas quando você olha com os óculos e com as lentes dos 7 tempos, você vê coisas que você não se percebia antes. Gênesis capítulo 8. Nós vamos ler no verso 10. Que é a história do dilúvio. Okay? A arca já havia repousado nos montes de Ararat. Veja que a Bíblia não diz no Monte Ararat, mas nos montes de Ararat. Ararat era um país. As montanhas que cercavam Ararat. Okay? Verso 10. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Então, as águas estavam baixando. Moisés, primeiro ele solta uma pomba, solta um corvo, depois uma pomba. E aqui diz que espera 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele. Então aqui ele espera 7 dias, solta a pomba e a pomba volta para ele. Ok? Voltou à tarde. Eis arrancado uma folha de oliveira do seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então a pomba volta para Noé com uma folha de oliveira no seu bico. Verso 12. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba. Mas o que acontece com essa pomba? Ela não retorna. Então aqui nós temos 2 semanas. 7 dias ele envia uma pomba, só que essa pomba ela volta ou ela é ajuntada novamente à arca. Depois mais 7 dias ele envia outra pomba, porém essa pomba ela não volta. Aí você pode pensar, não, peraí, você está forçando a barra. Você está querendo dizer que essa história está simbolizando
dos 7 tempos de Levítico 26? O que acontece? Veja comigo no capítulo 9. Veja no capítulo 9, do verso 13. Na verdade, verso 2. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, entre toda a alma vivente, de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a terra. E estará o arco nas nuvens, e eu verei para lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Me pergunto, que aliança é essa que Deus estava confirmando com Noé? Que aliança é essa? E outra pergunta que eu faço: que símbolo é esse? Que arco celeste é esse que ele coloca nas nuvens dos céus? Não é o arco-íris que nós conhecemos hoje? Quantas cores tem o arco-íris? 7 cores. Que aliança é essa que Deus estava tentando estabelecer com Noé? Desculpa. Queria que vocês fossem rapidinho comigo no livro de Daniel, capítulo 9. Porque a mesma aliança que Deus estabelece com Noé, Jesus estabelece com os judeus, muito tempo depois. Essa é a mesma aliança. E outra coisa, quando você vê o arco no céu com 7 cores, depois de Noé, ter enviado, depois de 7 dias enviou a pomba voltou para ele, depois de 7 dias de novo enviou a pomba já não voltou, e depois o arco aparece no céu. Geralmente o arco aparece no céu depois do quê? Depois da chuva. Ou seja, quando você vê o arco no céu com 7 cores representando a aliança de Deus, porque os 7 anos, os 7 tempos é um sinal da aliança de Deus, você pode ter certeza que o que começou a cair? A chuva. Pode o arco aparecer sem a umidade? Não. Precisa da umidade. E geralmente, interessante, o arco-íris ele aparece quando você tem um pouco de chuva e um pouquinho de sol também. Não é aquela tempestade torrencial que o arco aparece. Você precisa ter uns respingos só. E aí o arco aparece. Daniel capítulo 9, verso 24. Que aliança é essa que Deus estabelece com Noé, com o seu sinal, com o seu arco? Verso 20, eu falei 24, verso 27. Verso 27. E ele, aqui o Cristo, o Messias, firmará aliança com muitos por quantos dias? Uma semana. Uma semana. Nós sabemos que essa uma semana ela vai do ano 27 ao ano 34 e existem 7 anos aí. Quantos dias literais em 7 anos? 2.520 dias. Cristo veio confirmar essa aliança com o povo durante 2.520 dias. Agora, não só com os judeus Cristo confirmou essa aliança, ele confirmou também com os nossos pais, em Apocalipse capítulo 10. Nós vemos essa aliança sendo confirmada mais uma vez. Porque como é que nós sabemos que a aliança foi confirmada? Porque o símbolo da aliança aparece novamente. Apocalipse capítulo 10, verso 1. Apocalipse 10, verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o seu esquerdo sobre a terra. Nós sabemos que esse anjo é o próprio Cristo. O Sr. White nos diz isso. Ele tem na mão um livrinho de Daniel. E na sua fronte existe o arco celeste.
Porque Cristo, em 1840, ele veio confirmar a aliança que ele fez com toda a alma vivente, a Bíblia diz. Mais uma vez, o arco-íris, 7 cores do arco-íris. Vejam comigo no livro de Gênesis, agora no capítulo 29. Gênesis 29. Uma outra história muito conhecida de todos nós. Gênesis 29. Nós vamos ler no verso 16. Gênesis 29, 16 está escrito: E Labão tinha 2 filhas, e o nome da mais velha era Lia, e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era formosa, era de semblante, formoso semblante, desculpa, e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê a ti do que eu dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então nós vemos aqui Jacó servindo 7 anos. Mais uma vez, quantos dias nós temos em 7 anos? 2.520 dias. Então ele serviu 2.520 dias por Raquel. E o que aconteceu no final desse período de 2.520 dias? Ele foi ajuntado à sua noiva ou ele foi separado da sua noiva? Ele foi separado de Raquel. E o que ele ganha? Ele ganha Lia. Labão, ele engana Jacó e dá a filha mais velha. Veja comigo no verso 23. E aconteceu à tarde que tomou Lia sua filha e trouxe a Jacó, que a possuiu. E Labão deu a sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não tenho te servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servíveis. Então, Jacó trabalha 7 anos, 2.520 dias, para ficar com Raquel. Ele é separado de Raquel. Labão dá Lia agora para Jacó. E aí Jacó, decepcionado, disse: Labão, o que você fez comigo? Labão disse: bom, cumpre a semana dessa, cumpre, fica pelo menos 7 dias casado com Lia, e eu vou te dar Raquel. Mas para que eu te dê Raquel, você vai ser juntado de Raquel, mas você tem que trabalhar mais 7 anos. Então nós temos aqui a ilustração das 2 linhas. A linha de Israel e a linha de Judá. O espalhamento, representado por Lia, e o ajuntamento, representado por Raquel. Gênesis capítulo 33. Gênesis 33. Mais um episódio na vida de Jacó. Verso 1. Levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as 2 servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e Lia e os seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. Aqui nós vemos, nós podemos entrar no coração de Jacó, na escala de prioridades na vida dele. Veja, o inimigo estava vindo. Ele acreditava que o inimigo estava vindo, Esaú, para destruir eles. Então ele coloca no pelotão da frente, na linha de batalha, ele coloca as suas servas e seus filhos. Nós sabemos que a família de Jacó era uma família totalmente bagunçada, né? 4 mulheres, 12 filhos e uma filha, né? Então ele pôs as servas e os filhos na frente, depois Lia
os seus filhos e Raquel e José por último, porque eram aqueles que mais amavam. E veja só. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra quantas vezes? 7 vezes. Por que ele se inclinou 7 vezes? Porque a Bíblia, volta e meia, ela vem com o número 7. Mais uma vez nos levando de volta à aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, fez com Noé e com toda, a Bíblia diz, toda a alma vivente, livro de Gênesis. Então, e veja só o que acontece. Depois que ele se inclina 7 vezes, ele estava esperando o inimigo, ele estava esperando ser totalmente destruído e arrasado e espalhado pelo inimigo. O que acontece? E ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se, desculpa, já lemos esse. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou e lançou-se ao seu pescoço e beijou e choraram. Então aqui nós vemos um encontro, um ajuntamento entre esses dois irmãos que ficaram afastados, separados por mais de 20 anos, sendo mais uma vez ajuntados. Gênesis capítulo 41, temos que passar rápido pelas histórias. Veja que nós só estamos no livro de Gênesis ainda. Tem mais 60 livros para nós. A Bíblia não vai dar tempo hoje. 65 livros. Gênesis 41. Aqui nós temos a história do sonho de José. Okay? Verso 1. Aconteceu que ao fim dos 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. As vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. E eis que era um sonho. Veja comigo no verso 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um. E o que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Então, apesar de Faraó ter sonhado 2 sonhos, José diz: o sonho é um. O que representa as 7 vacas magras, as 7 espigas feias, e as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias? Deixa eu reformular minha pergunta. O que representam as 7 vacas magras e as 7 espigas feias e queimadas? E o que representam as vacas gordas e as 7 espigas cheias e formosas? 7 anos de abundância, 7 anos de... Muito bem. 7 anos de abundância de alimento e 7 anos de fome na terra do Egito. O sonho era um só. Apesar de nós temos aparentemente 2 sonhos. O sonho, José diz, o sonho é um. O que representa... O que José, inspirado por Deus, aconselhou o Faraó a fazer durante os 7 anos de abundância? Ajuntar todo o mantimento, todos os bens, os recursos, a comida nos seus celeiros. Porque depois desses 7 anos, o que aconteceria com os grãos? Seriam dados, seriam distribuídos para aqueles que viriam de longe buscar, para o povo do Egito, seriam espalhados pela terra do Egito. Mais uma vez nós temos aqui o ajuntamento e o espalhamento. Gênesis capítulo 49. Gênesis 49.
verso 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos últimos dias. Verso 5. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre a minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte. Porque no seu furor matarão homens, e na sua teima arrebatarão bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eis que os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então aqui Jacó está pronunciando as bênçãos aos seus filhos. Interessante é que para Simeão e Levi, a bênção não soava muito bênção, soava mais como uma maldição. Eles seriam espalhados em Israel. Mas veja a bênção para Judá. Judá, verso 8. A ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, meu filho, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão, se ajuntarão todos os povos. Nós sabemos que é uma profecia messiânica, nós sabemos que Jesus ele vem da linha de Judá, e nós vimos em Daniel 9, 27, que ele estabelece essa aliança, que ele confirma essa aliança, que ele tenta ajuntar os seus discípulos, os seus filhos, sobre as suas asas durante esses 7 anos, durante esses 2.520 dias. Mas nós sabemos que essa é uma profecia também que representa a linha de Judá, na sua história dos 2.520 de anos. Okay? Mais uma vez, nós temos as duas linhas aqui ilustradas. Consegue enxergar isso? Agora, vamos para o livro de Levíticos. Vou ter que pular algumas histórias. Eu queria que só chamar a atenção a esse fato aqui, porque a Bíblia diz: o teu caminho, ó Deus, está onde? No santuário. Portanto, os 7 templos devem estar representados também ali no santuário. A aliança eterna, a aliança de Deus, deve estar representada no santuário. Levíticos capítulo 4, verso 3. Na verdade, vamos ler o verso 4. Levíticos 4, verso 4. A Bíblia diz: e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará o sangue do novilho, e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Então nós, nesses 2 versos, nós vemos que o sacerdote ele molha o sangue e asperge 7 vezes sobre o véu do santuário. Por que 7 vezes? Mais uma vez nós vamos de volta à aliança que Deus estabelece com o seu povo. E nós vamos ver que não somente ele tem que aspergir um véu, mas ele asperge o sangue em várias mobílias do santuário. Vejam comigo no livro de Números, capítulo 7. Falei número 7? Desculpa. Levíticos capítulo 8. Levíticos capítulo 8.
Porque da mesma forma que ele asperge o sangue no véu, nós vamos ver que ele asperge esse sangue 7 vezes também nas mobílias do santuário. Verso 10. Levíticos 8, verso 10. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo. E tudo o que havia nele o santificou. E aí eu me pergunto, de que forma que Moisés ungiu o tabernáculo? Verso 11. Dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os utensílios, como também a pia e a sua base, para santificar. Então aqui mais uma vez nós temos 7 vezes aspergindo o óleo sobre os utensílios do santuário. Se referindo aí aos 7 templos, aliança de Deus com toda a alma vivente. Livro de Juízes. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, nós temos a destruição de Jericó. Como que Jericó foi derrubado? Vocês lembram? Antes de nós lermos o texto. O que acontece para que Jericó... Enquanto vocês pensam, o que representa Jericó para nós? Jericó caiu, Jericó foi derrubada. Como ela foi derrubada e o que representa a queda de Jericó para nós hoje? Vejam comigo no verso 3. Destruição de Jericó. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de cardeiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade quantas vezes? 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as 7 buzinas. Ok? Ou as 7 trombetas. Uma buzina é uma trombeta. Veja como o Lucas falou antes, as profecias elas estão conectadas, todas conectadas. Veja no verso 15. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Sucedeu que tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas. Qual foi a trombeta que derrubou Jericó? A 7ª trombeta é que derruba Jericó. Aqueles que estão estudando as profecias, logo se lembram do quê? Do mistério de Deus sendo cumprido. Na verdade, vamos lá em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, para deixar isso gravado para aqueles que estão nos escutando. Na 7ª trombeta é que a cidade cai. Cercaram 7 vezes, na 7ª trombeta a cidade cai. O que representa a queda de Jericó? Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, quando o 7º anjo tocar a sua 7ª trombeta, o segredo de Deus, o mistério de Deus é revelado. E o que acontece com Jericó? Jericó cai. O que representa Jericó nessa história? Para nós hoje. Queda de Babilônia. Como é que a gente sabe disso? Bom, até agora nós vimos vários sinais que nos apontam a queda de Babilônia.
7 vezes ao redor, 2.520 anos. Nós temos as 7 trombetas, e no som da 7ª trombeta a cidade cai, o mistério de Deus se cumpre, como ele anunciou aos profetas. Mas o que nós tínhamos dentro de Jericó que conseguiu escapar de Jericó? Vejam comigo no verso 22. Verso 22 de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Nós estamos em Apocalipse. O que os espias encontraram em Jericó quando eles foram espiar a cidade? Que, por sinal, protegeu os espias para que não fossem mortos. Verso 22, no capítulo 6. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe e a seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha, tiraram também, e toda a sua parentela os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram o fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Então aqui nós temos uma prostituta, Raabe, com, a Bíblia diz, o seu pai, sua mãe e seus irmãos, escapando de Jericó, escapando de Babilônia, saindo de Babilônia. Quem que representa Raabe, prostituta? Seus pais e seus irmãos que escapam de Babilônia. Daniel 11, capítulo 40. Daniel 11, versículo 41. Quem são aqueles que escapam da mão do rei do norte? Edom, Moabe. Daniel 11, capítulo 11, verso 41. E o rei do norte entrará na terra gloriosa, os Estados Unidos da América, e muitos cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Então esses que estavam um dia em Jericó, em Babilônia, espiritualismo, protestantismo apostatado, catolicismo, eles escapam da mão do rei do norte. Bem antes, ou logo antes de Jericó ser destruído. Representam aqueles que vão sair de Babilônia e ocupar os bancos do povo de Deus que vão se esvaziar. Vocês lembram daquele trecho do Espírito de Profecia que diz que fileiras serão esvaziadas das nossas igrejas, mas tribos de fora preencherão o lugar dos bancos vazios. Mais ou menos isso. Eu não me lembro exatamente como que é a citação para citar, mas a ideia, eu acredito que todos já leram essa citação. Então Jericó aqui representando a queda de Babilônia, nós vemos mais uma vez uma história que ilustra os 2.520 anos. Queria que vocês fossem no livro de Juízes, capítulo 16 agora. Juízes 16. Um pouquinho mais rápido. A história de Sansão. Uma história que eu, durante a minha infância, gostava muito. E uma história que até hoje os nossos professores dos primários, mesmo nos juvenis, usam muito para chamar a atenção das crianças. Não sei se usam mais, porque hoje as coisas estão tão diferentes, né? Estão introduzindo tantas coisas estranhas e tanto fogo estranho diante do altar de Deus que nem sei se isso acontece mais. Mas na minha época era assim. A história de Sansão, a história de Jonas, a história de Noé, histórias que as crianças ficavam fascinadas. Veja só no livro de
Juízes capítulo 16, verso 15. Nós temos Dalila tentando enganar Sansão para tirar a sua força. A propósito, da onde vinha a força de Sansão? Da onde? Cabelo. Dos seus cabelos? De Deus. Os seus cabelos eram um sinal do quê? Aliança. Da aliança que ele tinha feito com Deus. Não só os seus cabelos, mas ele era nazireu. Ele não tomava vinho. Ele não comia carne, ele era vegetariano. Ele se dedicava para o serviço de Deus. Ele era um juiz em Israel. Mas a força de Sansão vinha de Deus, não do seu cabelo. Mas o seu cabelo era um símbolo, era um sinal da aliança que ele tinha com Deus. Da aliança que ele tinha com Deus. Quantas tranças Sansão tinha? 7. Tem certeza disso? Veja no verso 19. Então, nós lemos o verso 15 já? Não, né? Então veja o verso 15. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo no teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Veja que, acho interessante, Sansão teve 3 testes aqui. Mas no 4º teste ele falhou. Veja só o que acontece no verso 19. Então ela fez-o dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. Sansão foi amarrado com 2 cadeias de bronze. Cego, miserável, pobre, amarrado com cadeias de bronze, sem as suas tranças, sem a sua aliança. Deus havia se retirado dele. Sansão aqui, nesse momento, ilustra a nossa experiência como laodiceanos hoje. Mas veja só que Deus não deixa Sansão sozinho até o final. Assim como Ele nos tem chamado hoje, a voz da testemunha fiel ainda clama aos nossos ouvidos. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, vestimentas brancas e colírio para os teus olhos. Essa mesma voz não abandonou Sansão. Veja só o que acontece no verso 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue os filisteus pelos meus 2 olhos. Então nós vemos que Sansão clama a Deus para que Deus não o abandonasse e para que ele pudesse se vingar dos filisteus. Agora preste atenção. Preste muita atenção no verso 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda no outro. O que acontece com Sansão? Na condição laodiceana dele, no meio da festa dos filisteus, ele estava entre 2 colunas, 2 plataformas que sustentavam a casa.
E ele se apoia com uma mão na outra. E usando as plataformas, ele derruba o templo de Dagom, onde eles estavam reunidos, e destrói os filisteus. Não é por acaso que eu me afastei do púlpito para mostrar que essas duas plataformas aqui, essas duas colunas que nós temos, é a forma pela qual nós vamos derrubar o templo de Dagom, ou o templo de Babilônia moderna. É a forma que nós temos, através dessas verdades, de derrubar Jericó, de derrubar os filisteus. Aqueles que saem da plataforma, aqueles que não estão firmes na coluna, não tem como dar. Não tem como levar essa mensagem e dar esse juízo à Babilônia moderna. A história de Sansão é a nossa história também. Agora, no livro de 1 Reis, essa é uma história muito interessante também, capítulo 6. Reis, capítulo 6. A Bíblia diz que Jesus é o filho de Davi, correto? Jesus é o filho de Davi. Quem foi o outro filho de Davi que a Bíblia nos fala? Salomão, filho de Davi. E eu pergunto, Davi, Deus não permitiu que ele construísse um templo para Deus. Foi Salomão que construiu o templo para Deus. Jesus, ele não construiu um templo também? Sim. Constrói ou não constrói? Constrói um templo. Eu me pergunto, Jesus construiu o templo pelo menos, talvez alguém não concorde, mas pelo menos 2 vezes. A primeira vez que ele veio, e de 1798 a 1844. Eu me pergunto, quantos anos levou Salomão para construir o templo? Nós vimos em Daniel 9:27 que Jesus firma aliança durante uma semana. Nós vemos pelas linhas proféticas que Jesus ele purifica um templo durante 46 anos. Quantos anos leva Salomão para construir o templo? Veja no verso 38, capítulo 6. No ano 10º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa, com todas as suas coisas, e com tudo que se lhe convinha, e edificou em 7 anos. Salomão edifica o templo em 7 anos. Quantos dias? Em 7 anos? 2.520 dias. 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler mais muitas histórias legais aqui, mas eu preciso pular algumas para nós irmos para o Novo Testamento. Porque Jesus fala também de espalhamento e ajuntamento. Eu sei que o meu tempo já está acabando, mas eu preciso ir no Novo Testamento, porque senão a mensagem não vai ficar completa. 1 Reis, capítulo 17. 18, desculpa. Eu já mencionei esses versos nos estudos passados, mas eu quero mais uma vez reforçar. Aqui nós temos a história de Elias. Elias, ele passa por aquele episódio no Monte Carmelo e depois ele vai a Acabe, no verso 42, e diz: subiu, e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá quantas vezes? 7 vezes.
E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeças. Então nós temos aqui Elias dizendo para o servo: vai lá 7 vezes. E na 7ª vez, o que o servo vê? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Que sinal é esse? Uma nuvem vindo do tamanho da mão do homem. É o sinal do Filho, da vinda do Filho do homem. Então ele vê o sinal da vinda do Filho do homem. E depois, o que começa a acontecer? Depois da 7ª vez, a chuva começa a cair. Se você olha o capítulo que nós acabamos de ler, 1 Reis 18, verso 44. 1844. Pergunta, em 1844. O final dos 7 tempos. Na 7ª vez que o servo for lá, representa o final dos 7 tempos em 1844. Uma das linhas acaba em 1844. Vocês não viram o sinal da vinda do Filho? Daniel 7, verso 25, verso 15. Vamos lá, Daniel. Só para... Daniel 7, verso 13 e 14. Daniel 7, verso 13 e 14. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens dos céus um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Então, em 1844, Jesus vem com as nuvens dos céus, mas ele vem do lugar santo para o lugar santíssimo. O que representa as nuvens do céu? As nuvens do céu? A Bíblia diz que os seus anjos são como nuvens. E ele move o trono de Deus. Eles movem o trono de Deus como nuvens, como rodas. Então, Jesus vem com muitos anjos do lugar santo para o lugar santíssimo. Salmos capítulo 12. Não posso deixar isso de fora. Estou pulando alguns, eu encorajo vocês a vasculharem as vossas Bíblias. Salmos capítulo 12. Conselho da testemunha fiel para Laodiceia é: comprai ouro provado no fogo. Pergunto, quantas vezes o ouro precisa ser provado para ser purificado? 7 vezes. Salmos capítulo 12, verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Será que nós temos alguma história de pessoas que foram provadas na fornalha da aflição, que foi aquecida 7 vezes mais? Ananias, Misael e Sadraque e Mesaque. Daniel capítulo 3, verso 19. Nós não precisamos ir lá, você pode ver isso mais tarde. Agora sim eu queria ir no livro de Mateus, capítulo 12. Vou começar a trazer alguns pontos finais no Novo Testamento. Mateus 12. Veja como Cristo ensinou também essa mensagem. No estudo passado nós mostramos que Cristo ele está onde? Ele está no centro dessa mensagem. Nós traçamos a linha aqui e mostramos que Cristo ele está exatamente no centro da mensagem. Da mesma forma que Cristo está no centro, o anticristo também está no centro. Até vou colocar aqui. Ano 27, ano 34, nós temos 2.520 dias. A cruz de Cristo aqui no meio, de acordo com Daniel 9, 27, a semana, né? Três anos e meio, ou 1.260 dias para um lado, 1.260 dias
para o outro lado. Cristo está no centro dos 2520 dias. O anticristo também está no centro. Representando aqui a linha de Israel, o espalhamento, 1798. Exatamente no meio nós temos o anticristo surgindo, subindo ao trono da terra, dividindo esses 2520 anos em 1260, ou 3 anos e meio proféticos. Em 1260. Veja que a contrafação, Cristo, o anticristo. Aqui nós temos o paganismo, ou contínuo, o papalismo. Os dois poderes assoladores de Daniel, ou do livro de Daniel. Veja que o paralelo é perfeito. Nós não temos tempo de ir lá. Queria que vocês fossem comigo no livro de... Nós estamos no livro de Mateus. Queria que vocês fossem no verso 30. Jesus diz: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Se você não está ajuntando com Cristo, você está espalhando como o anticristo. Ou você ajunta, ou você espalha. Verso 38 agora. Verso 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal de Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim entrará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. O que Jesus quis dizer com não será dado nenhum sinal, mas o sinal de Jonas? E veja que no mesmo capítulo ele diz: quem não é comigo, espalha. Ou você ajunta, ou você espalha. Veja comigo o livro de Jonas, rapidinho. Porque nós temos que ir no livro de Jonas para entender melhor o que isso está querendo dizer. Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2. Jonas também ilustra a experiência da igreja moderna, do Israel moderno. Jonas capítulo 2. A Bíblia diz no verso 2: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Jonas foi lançado no mar. E as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Mais uma vez, Jonas foi lançado, espalhado diante dos olhos. E lembramos que ele tentou fugir de Deus. Ele tentou se distanciar de Deus. E Deus precisou levar ele para o seio do mar, para o lugar mais escuro da terra. E teve que dar 3 dias, ou 3 dias e noites, para que ele pudesse ser testado e ser provado. O que representa esses 3 dias, essas 3 noites? Que testam e provam Jonas, as 3 mensagens. Estão por toda a Bíblia. Lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o seu santo. Como assim?
todavia tornarei a ver o seu santuário. O que acontece no final? Depois que o povo é espalhado, eles não são ajuntados novamente. E eles não recebem a mensagem mais específica do santuário. Eles não tornam o templo de Deus, não ergue um templo de 1798 a 1844, o templo de Deus, representado na história de Jonas. Lucas capítulo 17. Naamã, quando ele está com lepra, quantas vezes ele tem que mergulhar? 7 vezes. A pele dele estava se espalhando pelo chão. A lepra ela faz com que tudo caia. Ele tem que mergulhar 7 vezes para que a pele se ajunte novamente. Lucas capítulo 17. Verso 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-o. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-o. Porque Deus diz 7 vezes. Perdoa, 7 vezes. Não foi o tempo que Ele nos perdoou. Não foi o tempo que Ele perdoou a nação. Não foi o tempo que Ele ajuntou o seu povo. Foram espalhados, mas também foram ajuntados. Esse é o tempo, é o número da aliança de Deus. Tenho que selecionar, mas eu queria ir no livro de João. Não posso passar tão rápido assim. Vamos no livro de João. No livro de João, no capítulo 11. Nós vamos ler mais 3 versos só. João capítulo 11. Nós vamos ler no verso 49. Verso 49. A Bíblia diz, e Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas para também reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam aqui, dispersos, espalhados. Cristo veio morrer para reunir, para confirmar a aliança, para ajuntar os filhos de Deus que estavam sendo dispersos. Jesus cumpre o propósito de confirmar a aliança dos 2520 anos. Tiago capítulo 1. Todos os profetas falaram. Todos os profetas falaram. Nós poderíamos ficar aqui horas. Um pouco aqui, um pouco ali, na Bíblia, estudando sobre essa mensagem. Tiago capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam o quê? Dispersas ou espalhadas. Eu pergunto, quando que as 12 tribos vão ser juntadas, vão ser ajuntadas novamente? Bom, nós sabemos que o ajuntamento, pelo menos um ajuntamento, ele ocorre aqui em 1844, 46 anos, o povo é ajuntado.
Deus constrói um templo, a igreja adventista do sétimo dia, ou o movimento, eu deveria dizer o movimento adventista do sétimo dia, porque a igreja é fundada só quando? Em 1863. Nesse mesmo ano, essas duas charts aqui, elas são substituídas por uma chart que o irmão Tiago White produz com Ryan Smith. E uma das primeiras coisas que não aparece mais na chart são os 2520 anos. Essa data aqui marca a rejeição dos fundamentos da nossa fé. Triste história, existe muito a ser falado sobre isso. Não é à toa que Deus envia a mensagem de saúde nessa mesma data. Porque espiritualmente, irmãos, nós voltamos para o deserto aqui. E quando o povo foi para o deserto, eles precisavam da mensagem de saúde. Se não tivesse mensagem de saúde, eles não iriam sobreviver no deserto. Da mesma forma, Laodiceia volta para o deserto para rodear mais 40 anos, entre aspas. E nós sabemos que Cristo poderia ter voltado pelo menos 3 vezes entre 1844 e 1888. Mas não houve. O mistério de Deus não se cumpriu. Não houve fidelidade suficiente. Triste história. Mas, por um lado, é feliz porque nós estamos aqui hoje. Podemos fazer parte ou ter parte dessa herança. Para nós finalizarmos em Apocalipse, capítulo 10, verso 3. Apocalipse 10, verso 3. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar, sobre a terra, levantou a sua voz, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que neles há, a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, e que não haveria mais demora, ou time is no. 7 trovões. Nós sabemos que os 7 trovões, segundo o Espírito de Profecia, são os eventos que transcorreram durante a história milerita. 7 trovões. São os eventos. Lucas, ele traçou, algumas dos marcos ele traçou ali. São os eventos que nós sabemos que ocorreram nos mileritas e que vão se repetir conosco também. 7 eventos. 7 trovões. Mas eu queria que vocês fossem comigo no verso 6, porque ali diz que o anjo jurou. Essa palavra jurou, ela é oath, ou juramento. E nós encontramos essa palavra no livro de Daniel, capítulo 9, verso 11. Quando ele fala sobre a maldição e o juramento de Moisés. Se você olha na concordância, você vê que é a mesma palavra. Claro que essa aqui está no grego, a outra está no hebreu, mas a palavra oath, ou juramento, é a mesma palavra. E essa palavra nós analisamos no estudo passado, a palavra oath que nós encontramos no livro de Daniel, porque a senhora White diz que Apocalipse e Daniel é o mesmo livro. Então, se nós encontramos 2520 em Daniel, nós temos que encontrar em Apocalipse. Essa palavra juramento, ou jurou, representa você jurar 7 vezes. E você traça essa palavra e vai na sua raiz, você vê que a raiz dela é o número 7. O que representa esse juramento? Eu acredito que representa os 7 tempos. O começo da corrente profética. Porque veja, Jesus jurou e disse, não haverá mais demora. Ele está nos levando a uma linha de tempo. Porque ele diz tempo, time is no longer, não há mais demora, não há mais profecia de tempo depois de 1844.
Ou seja, nós temos o começo da corrente profética e nós temos o final da corrente profética. 723 é o começo, 627 é o começo da corrente profética. 1844 é o final, onde times no tempo não. Profecias de tempo, essa é a última. Esse aqui é o período mais longo que nós podemos traçar pela profecia. Que Deus nos abra cada vez mais. E eu acredito que isso são somente raios de luz que tem brilhado nos nossos dias. Existe muito mais para ser revelado. E se não fosse o leão da tribo de Judá remover a sua mão e abrir os selos do livro, nenhum ser humano poderia desenvolver uma mensagem tão profunda, tão complexa e tão perfeita como essa. Por toda a Bíblia, todos os profetas falaram e mencionaram. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Querido bom Deus, nós ficamos empolgados porque quanto mais nós estudamos e meditamos na Tua Palavra, nós mais compreendemos que é o Senhor que tem revelado essas coisas a nós. Obrigado por ter nos colocado na firme plataforma da verdade. Que possamos estar firmes intelectualmente e espiritualmente a fim de não sermos movidos. Que essa seja a nossa experiência em nos enraizarmos cada vez na rocha eterna. Para que quando vier a tormenta, quando vier a tempestade, possamos ter força suficiente nas nossas raízes para nos manter firmes e inabaláveis. Obrigado pelas horas sagradas do sábado que tivemos para congregar juntos. Que o Senhor continue no meio de nós. Que as revelações do Teu Espírito continuem caindo sobre nós como orvalho celeste, como a chuva temporã e também a serôdia. Perdoa-nos se temos ainda mácula e ruga perante Ti, perante o nosso próximo. Que a justiça de Cristo nos purifique dos nossos trapos de imundícia. E que o Senhor nos dê vestes nupciais, que o Senhor nos dê vestimentas brancas e puras. Que possamos também atender o conselho da testemunha fiel de comprar ouro provado no fogo, 7 vezes, Senhor, provado no fogo, a fim de que a impureza saia. Vestimentas brancas e também colírio para os olhos. Nós sabemos que vem da leitura da Tua Palavra, ou quando nós comemos o mel da Tua Palavra, assim como Jonathan, os nossos olhos também se abrirão. Essa é a nossa oração. Obrigado por escutar a nossa oração e por atender a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.